Olá, amigo cartoleiros, quem fala é Thiago Brasil. Esse é meu terceiro vídeo para o canal Cartola 2018. Primeira coisa que eu gostaria de abordar nesse terceiro vídeo e falando dessa segunda rodada, é um erro até muito comum de muitas pessoas que jogam até Cartola, são jogadores experientes, e escalar jogador desvalorizado. Você não escale jogador desvalorizado. A nossa intenção é a valorização nessa segunda rodada. Vamos continuar. Na terceira rodada, a pontuação, equilíbrio, mas nessa segunda rodada a gente busca valorização. Então, não escale jogadores desvalorizados, tá? Essa é a grande dica para a segunda rodada. Vamos visar aqueles jogadores que valorizaram na primeira rodada, tá? Então, todos aqueles jogadores que valorizaram na primeira rodada, eles precisam estar no seu time, porque a tendência, aqueles jogadores que valorizaram acima de 4, a tendência eles ainda valorizarem mais um pouco nessa segunda rodada. Então, considere jogadores valorizados no seu time, tá? Eu vou fazer aqui um time bacana, essa é a primeira vez. Vou dar aqui um exemplo de um time interessante para vocês considerarem nessa segunda rodada. No gol, a grande surpresa da rodada, Júlio César, tá? Júlio César tá com preço de 7. Ele não fez o jogo. Se ele não tomar gol e fizer defesas, ele vai valorizar. Isso é bastante interessante, cartoleiro. Continuando, lá lateral, Raul Prata do Sport, rouba muita bola, pode ser um jogador interessante você ter no seu time. Continuando na zaga, grande zagueiro Hever, tá? Fez uma valorização, fez uma pontuação boa porque fez gol, então merece estar no seu time. Continuando na zaga, podemos considerar Paulo Miranda, tá? Do Grêmio. E olha só, uma escolha que eu não acho muito interessante nessa segunda rodada é o zagueiro Mito Pedro Jeromel, tá? O preço dele de mercado é muito alto, então logo para ele valorizar nessa segunda rodada, como ele ainda não tem nenhum jogo, ele precisa fazer uma pontuação alta. Então eu considero a escolha do Pedro Jeromel como uma escolha de risco, tá? Continuando, na outra lateral, Bruno Cortez valorizou bem nessa primeira rodada. O Grêmio jogou bem contra o Cruzeiro, venceu, então é outro jogador interessante. Falando agora, meio campo, o grande mito do Cartola, Otero, tá? Vamos manter ele no nosso time, que é uma aposta de segurança e pode fazer o gol, pode fazer uma ótima pontuação nessa segunda rodada e continuar a sua escala de valorização. Continuando, meio a Richard do Fluminense. O Fluminense vai jogar em casa com o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe defensivamente insegura, então pode ser uma escolha interessante pelas roubadas de bola desse jogador, tá? Ele valorizou bem na primeira rodada. Continuando, o menino Arthur, o grande jogador, o craque do Grêmio, Grêmio vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, então a tendência de continuar roubando as bolas e o menino Arthur fazer uma grande pontuação. Então, considero extremamente importante ter ele na sua equipe. Continuando, ataque agora, galera. Everton do Grêmio, tá? Um jogador interessante, sinuoso, bom de bola. Então, ele tem tudo para fazer uma grande pontuação nessa segunda rodada e continuar valorizado, tá? Ele valorizou na primeira rodada, tudo indica que ele possa valorizar nessa segunda rodada. Segunda opção, Vinícius Júnior. O Flamengo vai jogar em casa, com um time considerado pequeno. É grande a chance de o Flamengo sair vencedor. E Vinícius Júnior valorizou na primeira rodada, então ele tende a valorizar na segunda, tá? É o mesmo que se aplica para o Paquetá. Paquetá valorizou bastante na primeira rodada. Eu considero também uma aposta interessante para você ter no seu meio campo, tá? Continuando falando, Pedro do Fluminense. Fluminense vai jogar em casa, vai jogar nos seus domínios. Pedro vem sendo um dos grandes destaques desse time do Fluminense, então eu considero ele bastante interessante você ter o Pedro no seu time, tá? Então esse é meu time para essa segunda rodada, visando valorização, tá? Então, galera, não cometa aquele erro grave, não escale jogadores desvalorizados a mais de 2. Ele desvalorizou mais de 2, não escale, não é interessante, tá? Vamos visar a valorização nessa segunda rodada, tá? Então, basicamente, é isso. Essa foi minha dica de um time bom, tá? Eu acho que esse time a gente consegue mais de 70 pontos, quase certo, tá? Fazendo agora a análise rápida da rodada. Santos, Bahia e Santos. Jogo interessante, Rodrigo do Santos, menino novo, valorizou, pode ser uma ótima opção para o ataque, tá?
E da equipe do Bahia, Bahia vem, né, o campeão estadual, pode ter alguns jogadores, zagueiro Thiago, pode ter umas opções boas, tá? Continuando, Flamengo e América Mineiro, eu já dei ótimas opções do time do Flamengo, zagueiro Hever, Júlio César, Paquetá, Vinícius Júnior, Cuejá, tá? Cuejá, uma outra jogada, aposta de segurança, Cuejá também é outra aposta muito boa, tá? Continuando, Paraná e Corinthians. Corinthians tem o favoritismo, então os jogadores do Corinthians podem estar na sua equipe, que o Corinthians, bem possivelmente, pode sair vencedor dessa rodada, é franco favorito. Então, galera, jogadores do Corinthians, interessante você ter na sua equipe, tá? Vamos lá. Balbuena desvalorizou, Cássio desvalorizou, não considere esses jogadores, tá? Então, a gente tem alguns jogadores aí do Corinthians que a gente pode considerar que pode ser interessante. Tá, vamos lá. Atlético Mineiro e Vitória. Acho que também é o grande jogo da rodada. Otero, Mito Otero está nesse jogo. Então, todos vão dar atenção para o Otero. Outros jogadores interessantes para você ter na sua equipe é Eric. Vai ser o primeiro jogo do Eric, eu acho, se não me falha a memória. Então, o jogador pode fazer uma pontuação boa, tá? Então, continuando. Chapecoense e Vasco. O Vasco vem, né, de vitória, só que agora levou uma grande goleada na Libertadores, pode dar uma diminuída na moral, tá? Um jogo imparcial aí pra gente fazer aposta. Continuando, Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro foi aquilo que eu falei, tá? E o Fluminense, que eu considero muito importante, é Pedro, Richard, que é jogador de meio campo, volante, que pode roubar muita bola, pode ser crucial nesse teu time aí, jogando do Fluminense, jogando com o Cruzeiro. Então, são algumas apostas muito interessantes você ter na sua equipe, tá? Continuando, Ceará e São Paulo. São Paulo vem de eliminação na Copa do Brasil, então vem, de certa forma, com hora baixa, mas pode fazer um jogo interessante com esse time do Ceará, tá? Esse jogo do São Paulo, como o São Paulo vem de derrota, então ele vai com força máxima provavelmente para esse jogo do Ceará. Então, jogadores interessantes de você ter na sua equipe do São Paulo, Arboleda, tá? Diego, Nenê, meio campo, tá jogando muita bola. Então são jogadores aí que você pode considerar na sua equipe. Continuando, Palmeiras e Internacional. Palmeiras praticamente vai com força máxima. Jogadores bons para você ter na sua equipe do Palmeiras. Você pode considerar o Egídio, você pode considerar Dudu, né? E outros jogadores que podem ser importantes para a tua equipe. Grêmio e Atlético Paranaense. Grêmio vem de um grande jogo contra o Cruzeiro, então jogadores bons você tem na sua equipe, galera. O Grêmio é o favorito. Arthur, grande Arthur. Jeromel não considera uma boa opção por ser preço alto de mercado. Então, para ele valorizar, ele vai ter que fazer uma pontuação acima de 10. Então, não considera o jogador importante você ter na sua equipe em função de, vamos estar analisando somente valorização, tá? Outro jogador interessante, Everton, sinuoso Everton, bom de bola, pode fazer gols, pode ser importante, tá? E para finalizar a rodada, Sport Botafogo, um jogo meio atípico, Botafogo talvez, né, com um futebol melhor que o Sport, mas o Sport por jogar em casa pode dar um calor no Botafogo, tá? Basicamente, essas são as minhas apostas para essa segunda rodada, espero que tenha gostado, dá um like, galera, vamos se inscrever no meu canal, tá? E um grande abraço para todos, uma ótima segunda rodada. Vamos visar a média de pontuação de 80 para cima, tá? Grande abraço.